Domingo, 9 de janeiro de 1905. A insatisfação toma conta das ruas de São Petersburgo. Milhares de manifestantes marchavam pelas ruas da capital do então Império Russo. O destino em comum era o Palácio de Inverno, residência do imperador Nicolau II. Ao chegarem no local combinado, os gritos de revolta foram substituídos por gritos de desespero. Com o ecoar de centenas de armas de fogo, a mancha vermelha deixada na neve iria pintar a história de uma revolução que mudou o mundo para sempre. O Domingo Sangrento é provavelmente o ponto-chave para a Revolução Russa. Mas antes de chegarmos no fatídico ano de 1905, muita coisa tinha acontecido na Rússia. O Império Russo foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Para vocês terem noção, ele perdia em extensão territorial apenas para o Império Mongol e para o Império Britânico, que já chegou a ocupar 1/4 do planeta. E com um império tão grande assim, a gente também espera que ele seja bastante próspero, não é? Assim, meio que não era o caso do Império Russo, já que até a metade do século XIX ele possuía um modelo semi-feudal, aquele que é muito atrelado à Idade Média, em que os servos têm que trabalhar para os seus senhores durante a vida inteira, em troca de proteção e uma parte da produção. A servidão só chegou a ser abolida no Império Russo no ano de 1861, depois de muitas rebeliões camponesas. É inegável o atraso que era vivido na Rússia. O país ainda era extremamente agrário e vivia sob um modelo de governo de monarquia absolutista, em que basicamente todo o poder político ficava na mão de um cara, o czar. Em comparativo, a Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial, que industrializou o país, e a França já tinha passado pela Revolução Francesa, que derrubou o governo de monarquia absolutista. Tudo isso um século antes. Nicolau II talvez seja o personagem mais importante da nossa história, mas até mesmo antes dele, muita insatisfação popular veio através das ações dos czares que o antecederam. Aquele que tinha abolido a servidão era Alexandre II, o que seria uma boa ação se ele não tivesse feito com que os ex-servos tivessem que pagar uma indenização ao governo por 49 anos. Anos depois, ele foi assassinado em 1881 por um ataque terrorista. Embora Alexandre II tenha sido assassinado, as ações reformistas dele faziam a Rússia parecer caminhar para uma certa modernização. O que o povo não esperava era que o seu sucessor, o Alexandre III, tivesse medidas que iam totalmente contra essas reformas. O governo de Alexandre III foi totalmente autoritário. Acabou que o mandato dele de 13 anos teve de ser interrompido em 1894 por uma doença renal. Quem o substituiria? Seu filho mais velho, Nicolau II. Nicolau II talvez seja o principal nome quando falamos de Revolução Russa. Embora ele não tenha sido quem participou ativamente da Revolução, suas ações foram a principal válvula de escape para os revolucionários. A Rússia não ia nada bem. A economia passava por uma situação cada vez mais instável e o povo passava fome. Então, o czar teve uma ideia genial para aumentar a sua popularidade. Dar comida para os mais pobres? Industrializar o país? Claro que não, ele decidiu entrar em uma guerra. O governo russo já vinha disputando alguns territórios com o Japão devido à campanha que os japoneses faziam na Ásia e no Pacífico. E no ano de 1904 é iniciada a Guerra Russo-Japonesa. Embora a população russa seja grande e, consequentemente, o seu exército, eles não tinham nenhum preparo e nem armamentos para guerrear contra o Japão. Essa guerra foi um vexame internacional. Um dos episódios mais marcantes foi em uma batalha naval, em que 50 navios russos fizeram um grande trajeto para ir de encontro com os japoneses. E nessa batalha, todos os 50 navios foram afundados. Em 1905, a guerra chegou ao fim com a derrota do Império Russo
e cerca de 200 mil de seus soldados mortos. A popularidade do czar já não era das melhores, e toda essa chacota internacional só atiçou a população a fazer um grande protesto. Protesto esse que teria como consequência o maior marco da Revolução Russa. Naquele momento, se você fosse um cidadão do Império Russo, ou você estaria desempregado, ou teria que trabalhar em condições miseráveis para receber um salário totalmente incompatível com todo o seu sacrifício. A solução encontrada pelos operários foi, inicialmente, uma greve geral e, em seguida, uma marcha até o Palácio do Czar para entregar uma petição assinada pelos trabalhadores. Era um dia de domingo, 9 de janeiro de 1905, quando trabalhadores, liderados pelo padre George Gapon, se uniram para fazer um protesto pacífico pelas ruas de São Petersburgo, na época capital do Império Russo, com destino ao Palácio de Inverno. Naquele dia, Nicolau II não estava no palácio, e conforme a multidão se aproximava, os guardas imperiais tomaram a inesperada decisão de abrir fogo contra todos os manifestantes. Algumas autoridades da época afirmam que o número de mortes gira em torno dos 900. Outras estimativas falam que foram 1000 pessoas. Já aqueles que eram contra o governo dizem que mais de 4.000 pessoas perderam a vida naquele dia. E quando você tem uma margem que gira em torno de 900 a 4.000 pessoas que morreram em um só dia, é porque realmente muito sangue foi derramado naquele domingo. Vários historiadores chegaram ao consenso de que o termo correto para esse assunto é revoluções russas, no plural, já que não foi apenas um único movimento orquestrado. O primeiro deles é a Primeira Revolução Russa, ou Revolução de 1905, que Vladimir Lenin diz ser um ensaio geral para a verdadeira revolução que estava por vir. Após o Domingo Sangrento e o início dessa primeira revolução, o governo começou a adotar algumas medidas para tentar conter a insatisfação popular. Uma delas foi a criação da Duma, que era um parlamento que servia para diminuir o absolutismo de Nicolau II. Acontece que esse parlamento só fez trocar 6 por meia dúzia, já que quem escolheu os parlamentares era o próprio czar, que também tinha o poder de dissolver a Duma quando bem quisesse. Juntamente com a Duma, o governo também tentou conter a revolta promulgando uma constituição em 1906, que também não adiantou de muita coisa. O verdadeiro legado deixado pela Revolução de 1905, na prática, foi a criação, por parte da população, dos sovietes, que eram conselhos populares formados por trabalhadores, que faziam reuniões, comícios, organizaram manifestações contra o governo e se tornaram, a partir de então, a principal oposição contra o czar. As ideias de Karl Marx e Friedrich Engels sobre a distribuição dos meios de produção e da tomada do poder pelo proletariado espalharam como o vento entre os russos naquela época. O comunismo, sistema político que prega por uma sociedade igualitária, sem Estado, classes sociais e propriedade privada, era vista como uma esperança para o povo russo. Se a guerra russo-japonesa havia sido a faísca que fez explodir as manifestações do Domingo Sangrento, agora haveria uma outra guerra que seria o início do fim para o Império Russo. No ano de 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, uma guerra com proporções nunca antes vistas, em escala global e com armamentos e veículos de destruição em massa. Como a maior parte das batalhas aconteceu na Europa, o Império Russo não ficou de fora. O principal inimigo dos russos na guerra eram os alemães, e assim como na Guerra Russo-Japonesa, o exército russo passou vergonha e acumulou diversas derrotas consecutivas. O que não fazia o menor sentido para a população era como um país que mal conseguia caminhar com as próprias pernas iria entrar em guerra com uma superpotência, tendo que seu próprio povo mal tinha comida em casa. No ano de 1915, o que já estava ruim poderia sim piorar. Nicolau II decide assumir ele mesmo o comando do exército no fronte de batalha. Nesse período que ele estava fora,
A czarina Alexandra assumiu o governo e deixou o povo ainda mais desconfiado, porque ela tinha origem alemã. Então rolaram até mesmo especulações de que ela era uma traidora do império. No desespero, ela chegou até mesmo a mudar o nome da capital de São Petersburgo, que é um nome meio alemão, para Petrogrado, que é um nome que tem muito mais a ver com a língua russa. Outro episódio curioso foi a influência que o curandeiro Rasputin tinha sobre a família real. Ele tinha ganhado confiança dos Romanov depois que conseguiu curar os filhos de Alexandra e após isso praticamente virou um membro da família. Mas o Rasputin não era um cara muito normal. Ele era muito conhecido por dar umas festas muito loucas e ainda rolaram boatos de que ele tinha ido pra cama com a czarina. Toda essa loucura envolvendo o Rasputin e a guerra só serviu para desmoralizar ainda mais a família real. Em pouco mais de 2 anos na Primeira Guerra, a Rússia já tinha perdido cerca de 1 milhão de soldados. A situação já tinha se tornado insustentável e era hora de acabar de uma vez por todas com o governo dos czares. No meio de todo esse caos envolvendo a Primeira Guerra Mundial, somado às questões internas, o Partido Operário Social Democrata Russo, ou POSDR, ganhou força representando todos que eram contra o Nicolau II. Mas dentro do partido não era uma coisa muito única, já que ele era dividido entre 2 grupos que tinham ideias diferentes de como derrubar o governo. O primeiro deles é o Partido Menchevique, ou minoria, que eram pessoas moderadas, que queriam tentar derrubar o governo aos poucos e fazer uma transição lenta e gradual para uma Rússia sem o czar. O outro era o Partido Bolchevique, ou maioria, que eram pessoas mais radicais socialistas e tinham como principal figura o Vladimir Lenin. Na primeira fase da Revolução de 1917, ou Revolução de Fevereiro, Nicolau II abdica do poder e os revolucionários colocam um governo provisório no lugar. Uma das primeiras ações do novo governo foi dar anistia aos presos políticos da época do czar. Nessa fase, Lenin retorna do seu exílio e começa a fazer várias promessas para o povo. As principais delas eram paz, terra e pão, ou seja, sair da Primeira Guerra Mundial, distribuir as terras e alimentar o povo, e também o lema todo o poder aos sovietes, já que Lenin acreditava que eles que deveriam fazer a revolução e ditar os rumos do país. Na segunda fase da Revolução de 1917, ou Revolução de Outubro, os bolcheviques tomam o poder e isso acaba desencadeando uma guerra civil entre os mencheviques e os bolcheviques. O desespero era tanto que nesse momento até mesmo o Nicolau II chegou a apoiar os mencheviques, já que, na prática, eles tinham os bolcheviques como inimigo em comum. A partir da segunda fase, a Rússia virou uma verdadeira bagunça. De um lado, tinha o Exército Branco, dos mencheviques. Do outro, o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky, dos bolcheviques. Tinha os anarquistas, tinha general tentando dar golpe de estado, uma verdadeira loucura. Uma das coisas que o governo bolchevique se adiantou para fazer foi o Tratado de Brest-Litovsk, que decretou a saída oficial da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa marcante da Guerra Civil foi o fuzilamento de todos os membros da família Romanov, incluindo as crianças, em 1918. Depois de ter abdicado, o czar estava em prisão domiciliar, e foi justamente nessa prisão que membros da liderança bolchevique fuzilaram todos que estavam ali. A principal justificativa era de que eles ainda representavam muita coisa ruim para a Rússia, e sua influência não seria nada boa para a Revolução. Após os tiros, os corpos foram queimados e enterrados em diversos locais diferentes. A Guerra Civil se arrastou durante 5 anos e acabou com a vitória bolchevique, que a partir de então se tornou o único partido da Rússia, mudando seu nome para Partido Comunista. O número de mortes varia entre 5 e 9 milhões, de forma direta e indireta, durante a Guerra Civil. E quando ela acabou, em 1922, não só a Rússia, como o mundo inteiro estava prestes a mudar.
Depois da Guerra Civil e os bolcheviques no poder, é formada em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a primeira grande experiência socialista da história. Cabe ressaltar que União Soviética e Rússia são coisas diferentes, já que a União em si era a formação de vários países, que são eles: Rússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. O governo de Lenin foi bastante curto, mas uma das medidas que ele tomou foi a NEP, ou Nova Política Econômica, que foi a permissão da entrada de pequenas empresas privadas e um leve fomento ao livre mercado, como se fosse uma conciliação entre o capitalismo e o socialismo. Nas palavras de Lenin, aquilo era um passo para trás para que depois o país desse 2 passos à frente. Em 1924, Lenin faleceu e começou uma disputa interna para ver quem iria suceder o seu governo. De um lado, Leon Trotsky, o mesmo que comandou o Exército Vermelho, com o plano de espalhar o socialismo para o resto do mundo e criar novos países com a ideologia de Marx. Já do outro lado, Joseph Stalin ia na contramão de Trotsky e queria continuar a revolução dentro da União Soviética. O 14º Congresso do Partido Comunista, de 1925, acabou elegendo Joseph Stalin, e o seu governo é o maior ponto de debate sobre a União Soviética. Dentre vários atos controversos, o governo Stalin se caracterizou principalmente pela perseguição a opositores, inclusive com o exílio do próprio Trotsky, os planos quinquenais que investiram principalmente nas indústrias de base para militarizar o país, mas em detrimento pouco investimento na alimentação da população. E também muita propaganda soviética sobre os feitos de Stalin. Foi também durante o seu governo que aconteceu a crise de 29, que não afetou em nada a União Soviética, e também a Segunda Guerra Mundial, em que o Exército Vermelho foi um dos principais a derrotar os nazistas e acabar com a guerra. Importante lembrar que a União Soviética nunca chegou a se tornar um país comunista, já que nas ideias de Marx, um país apenas atingiria o comunismo quando não precisasse mais de um Estado, o que nunca chegou a acontecer. O vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham entendido todo o desenrolar da Revolução Russa. Se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.